hoje estar lendo o texto que encontra-se em Ezequiel, capítulo 10, a partir do versículo 1, dando continuidade à nossa série de estudos bíblicos. Estamos estudando a respeito de Cristo nos profetas, em Moisés, na lei e também nos Salmos, conforme Jesus fala com os seus discípulos ali no caminho de Emaús, após a sua ressurreição, e lhes abre as Escrituras, mostrando tudo o que sobre ele foi falado nestes livros dos profetas, Moisés e também nos Salmos. Então esse é o nosso propósito, é o nosso projeto de estarmos então estudando estes livros. Estamos em Ezequiel capítulo 10, a partir do versículo 1, onde nós encontramos assim escrito: Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. Portanto, nós já vamos aqui antecipar que é uma visão semelhante à de João no Apocalipse, após ele ser arrebatado no dia do Senhor, e ele então viu ao Senhor assentado no seu trono. E aqui também Ezequiel tem esta visão de algo como um céu acima dos querubins, aqueles mesmo que ele havia tido a visão lá no capítulo 1, e neste céu, neste firmamento acima dos querubins, ele então vê um trono, o aspecto da semelhança de um trono. Então ele viu o Senhor, viu o seu trono, viu a glória de Deus, e daqui parte a sua nova série de visões e de profecias que ele traz para nós. No versículo 2 diz assim: E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Então nós já estudamos, já observamos que este homem vestido de linho é Cristo. É uma revelação de Cristo, é uma revelação do ministério de Cristo. É exatamente aquela revelação que João Batista recebeu, que depois dele viria o Cristo, o profeta anunciado por Moisés, o Messias, o escolhido, o desejado de todas as nações, o esperado, o que faria então esta ligação entre o céu e a terra, entre Deus e o homem e a humanidade, restaurando a comunhão com Deus, fazendo a paz entre o homem e Deus, levando a humanidade que havia caído lá no Jardim do Éden pelo pecado, levando então esta humanidade de volta a Deus, de volta a um relacionamento com Deus, de volta ao momento em que nós podemos falar com Deus e podemos também ouvir a voz de Deus tão suave, tão claro, como foi ali no Jardim do Éden, naqueles momentos em que Deus visitava o homem toda manhã, todos os dias ao amanhecer ali no Jardim do Éden. Deus andava com o homem, com a mulher e conversava com eles. Então essa comunhão é restaurada em Cristo. E esta é a revelação aqui também de Ezequiel, que este é Cristo, é este que faz a paz, é este que ensina o homem a andar no caminho estreito, pela porta estreita, entrar para andar com Deus, viver com Deus, voltar a agradar a Deus. Cristo é o modelo daquele que agrada a Deus. Este que agrada a Deus é escolhido por Deus para andar com Deus, para ser seu filho. É transformado, então, em filho de Deus, a imagem de Cristo. Cristo é o filho primogênito de muitos irmãos, dos filhos de Deus, através da fé
Que fé, nós sabemos que, segundo a palavra de Deus, fé é praticar aquilo que Deus nos diz para fazer, é andar realmente crendo que aquilo que Deus nos ordena, aquilo que Deus nos manda fazer, aquilo que Deus nos dirige a fazer, a palavra de Deus, o mandamento de Deus, o ensino de Deus, nos conduz à vida eterna, nos conduz à paz, nos conduz à alegria, principalmente nos conduz à eternidade. Então isso é fé. Fé é ouvir a palavra de Deus e praticá-la, andar por ela. Ainda não vemos o resultado, mas nós cremos. Nós esperamos receber o melhor, porque o melhor vem de Deus. Eu recebo de Deus e creio que se eu obedecer a Deus, se eu amar a Deus, se eu servir a Deus, eu receberei o melhor. O melhor que há para a minha vida é o que vem de Deus, o que vem da boca de Deus. É disso que nós vivemos. Isto é fé. Viver da ordem de Deus, viver da direção de Deus, do ensino de Deus, da palavra de Deus. E aqui, então, Ezequiel tem uma visão justamente ali do céu, da glória de Deus. Ele vê o trono de Deus e ele tem uma visão que é semelhante, está relacionada com o Apocalipse diretamente. Está diretamente relacionado com as visões do céu que João teve do trono de Deus. E ele está também relacionado à profecia de João Batista. Quando João Batista anuncia que aquele que virá depois dele, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, em alguns textos, em vários textos, em Joel, o próprio Ezequiel vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Vai mostrar para nós, nós vamos ler, nós vamos entender, Deus vai ministrar na nossa vida, vamos então saber exatamente o que significa isso, ser batizado com o Espírito Santo. Mas aqui está a segunda parte, quando João Batista diz, ele é o que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É como se João Batista estivesse referendando Ezequiel, citando Ezequiel, dizendo, ele é o homem vestido de linho, que recebe o Espírito Santo lá no céu, que o Pai o dá, e ele derrama sobre nós, derrama sobre a igreja, derrama sobre os que lhe obedecem, derrama sobre os que têm o coração voltado para ele, para obedecê-lo, para cumprir a sua palavra, aqueles que têm o coração totalmente de Deus, entregue a Deus para servir a Deus, esses Deus batiza com o Espírito Santo para que esta fé, esta oração, esse desejo de obedecer a Deus realmente se realize, se cumpra. Então esse é o que batiza com o Espírito Santo, é o homem vestido de linho. Mas João Batista também diz que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Ezequiel aqui teve essa visão deste momento. João e João Batista não descrevem o momento do batismo com fogo. João Batista anuncia que haverá um batismo com fogo. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João tem a visão de Cristo chegando, abrindo os selos. E a pregação dos apóstolos é que Cristo chegou ao céu, recebeu o Espírito Santo da promessa, prometido pelo Pai, o Pai entrega a Cristo, ao Filho, e o Filho derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja, sobre os que obedecem a Deus. Mas aqui Ezequiel tem a visão do fogo. Ele vê que Cristo, o homem vestido de linho, enche as mãos de brasas acesas, dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. Então, sobre Jerusalém. Então, quando Jesus diz para ficarem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e os anjos de Deus mandam que eles aguardem a promessa do Pai, a promessa de Cristo, de que eles serão revestidos de poder, não muito depois daqueles dias da ascensão de Cristo. Então, aqui está a descrição deste momento. Eles foram ali batizados com o Espírito Santo e com fogo. Eles viram línguas como que de fogo repartida sobre eles e o vento do Espírito. Então, simbolizando o Espírito e o fogo. E aqui Ezequiel nos traz essa visão. Então, quando é citado no Novo Testamento, quando os apóstolos pregam sobre isso, quando citam isso,
É como se eles estivessem também referendando. É como Ezequiel teve a visão. O homem vestido de linho é Cristo. Ele recebe as brasas, ele pega as brasas do altar e derrama ali em Jerusalém no dia de Pentecostes, brasa de fogo. Então, a continuidade desse capítulo 10 de Ezequiel vai nos mostrar o sentido deste fogo, como que o Espírito Santo atua no batismo, tanto com o Espírito Santo quanto com fogo. O que significa essa direção do Espírito Santo e do fogo de Deus, da qual Jesus encheu as mãos de brasas acesas. Nós recebendo este batismo de fogo, é claro que alguma mudança, uma mudança tremenda. Nós não vamos dizer uma pequena mudança, mas uma grande mudança irá ocorrer dentro de nós, vai ocorrer na nossa vida. Nós seremos transformados. Nós receberemos um mover de Deus, uma autoridade, um poder. Haver fogo é sinal de que há poder, há combustível, há combustão, há fogo. E se esse fogo é um fogo que não destrói, então ele é um fogo que ativa, como que uma grande engrenagem. Então Ezequiel tem a visão dessa grande engrenagem espiritual que será ativada com essa brasa que Cristo derrama do altar, a brasa que estava acesa dentre os querubins, que estavam abaixo de Deus, estavam no trono de Deus, estavam no altar de Deus. E ele então espalha esta brasa viva. E nós precisamos orar, clamar: Senhor, me dá essa brasa viva, batiza-me com o Espírito Santo, batiza-me com fogo. Eu quero este fogo ardendo dentro de mim. Este fogo vai mover uma ação espiritual, que você já tem o potencial. Você recebeu o Espírito. Você recebe o Espírito ao ser concebido. Deus sopra sobre nós o Espírito, nós temos o Espírito, recebemos além do nosso Espírito, temos agora o Espírito de Deus habitando em nós, uma convivência, também será descrito aqui, demonstrado neste capítulo 10, e também move este relacionamento, esta unção espiritual, esta comunhão, esta partilha, para que a obra de Deus seja realizada aqui na terra. Então, Cristo é aquele que realmente, como nós falamos aqui no início, ele promove esta reconciliação com os céus. Mas ele vai além, ele promove uma união com os céus, uma união com Deus, uma união através do Espírito Santo, uma chama ardendo, uma chama espiritual, que nos dá sabedoria, nos dá os dons espirituais, nos dá poder, nos dá autoridade, que acima de tudo nos dá vitória sobre o mal, nos dá vitória sobre o adversário, sobre o diabo, nos dá condição de ouvir a palavra, guardar a palavra, ter discernimento sobre a palavra de Deus e ter poder e autoridade para viver de acordo com esta palavra, para praticar esta palavra, para obedecer esta palavra, para pregar esta palavra. É assim que nós pisamos sobre a cabeça do diabo. É assim que nós derrotamos Satanás, derrotamos a serpente que levou o ser humano no início ao pecado. O homem caiu, foi destituído da glória de Deus pelo seu pecado, mas agora Deus realiza esta obra através do Espírito Santo, prometido, esta promessa que está em Ezequiel, que está em Joel. Esta promessa se consumando em nossa vida, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, é que nos dá vitória agora, nesses dias. Nos dá essa autoridade, esse poder. É aí que Jesus está edificando a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque essa igreja é revestida de poder. Essa igreja recebe a brasa viva do altar. Essa igreja realmente recebe brasas acesas que vão mover, vão ligar, vão acionar a unção de Deus, o poder de Deus dentro de cada um de nós, do nosso coração,
da nossa mente, da nossa alma, de todo o nosso corpo, toda a nossa vida ardendo com o Senhor, coração ardendo, mente ardendo, ardendo em vida, ardendo em poder, ardendo na unção, na ação de Deus em nossa vida. É como se ativasse um mecanismo, um motor mesmo, como está aqui no texto, que nos liga com os céus. E os céus nos dirigem, os céus nos comandam, os céus nos ensinam, falam conosco, nós voltamos a ter comunhão com Deus. Deus está aqui, Deus está entre nós, através da obra do Espírito Santo, dessa obra completa, aqui anunciada pelos profetas, que Cristo cumpre. Cristo realiza esta obra. Cristo é o poder de Deus conosco. Esta palavra é espírito e é vida. Cristo vem nos trazer esta palavra de vida, de poder, de mover, de nos reavivar, avivar, reanimar, nos dar uma vida com Deus, a unção de Deus conosco, nós ligados diretamente com o céu. Então aquele calor do céu, a chama do céu, a vida do céu, a alegria do céu em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Então é maravilhoso ter Cristo conosco através do batismo com o Espírito Santo e através do fogo, do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Cristo é o homem vestido de linho, porque o linho significa esta missão de Cristo sacerdotal. O linho branco, o linho do ministério sacerdotal, o linho do trabalho na obra ministerial, sacerdotal, profética. Então ele aqui está realmente no santuário, ele está vestido de linho para ministrar esta comunhão, este retorno da humanidade para Deus, a salvação. Esta é a salvação total, geral. É salvação para o que está vivo e viver em Cristo. É salvação para o que morre, a certeza da ressurreição, a certeza do perdão dos seus pecados. Então Cristo é quem realiza esta obra. Por isso aqui ele está vestido de linho, simbolizando que ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso Salvador, é ele quem intercede por nós junto ao Pai. É ele quem pede ao Pai, roga por nós, e o Pai nos batiza, nos derrama, nos dá o Espírito Santo, entrega a Cristo para que Cristo derrame sobre a nossa vida. Por isso ele é o homem vestido de linho. Ele é o homem para que justamente como filho do homem, ele possa revelar a nós o homem que agrada a Deus, o homem que serve a Deus. É o modelo de Cristo. Por isso Cristo é o nosso modelo. Temos que seguir a Cristo por onde quer que ele vá. Temos que aprender com Cristo, ouvir a Cristo, obedecer a Cristo, os mandamentos de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. E nós só ouvimos Cristo, guardamos a palavra de Cristo, entendemos e temos poder, autoridade para viver, para praticar e para pregar e ensinar e fazer discípulos através do batismo com o Espírito Santo. E quem batiza com o Espírito Santo é Cristo. Então Cristo é tudo, Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa salvação. Vamos então para o versículo 3, que diz assim: E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então veja que esse mover do Espírito Santo, a nuvem da glória de Deus, da direção de Deus, vamos aqui mostrar, vamos aqui ler, vamos aqui ensinar, perceber que realmente esse batismo com fogo vai promover este mover, essa direção de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo sendo derramado, o fogo de Deus ativando a nossa atuação, o nosso ministério para o serviço, para a glória de Deus. Versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor.
Então aqui Ezequiel tanto está falando do trono de Deus, da glória de Deus no céu, quanto ele está fazendo esta relação com agora esta glória sendo derramada na terra, onde Deus está, onde habita Deus, onde há fé em Cristo, onde Cristo está. Aquele que crê e se reúne em nome de Cristo, ele traz esse mover do fogo, do batismo com o Espírito Santo, e esta glória, quando nós lemos aqui que a glória do Senhor encheu a casa, encheu toda a casa, encheu lá o primeiro templo de Salomão, encheu a tenda da congregação e enche também este lugar, enche a sua casa, enche a nossa casa, enche a casa onde o Senhor é adorado em nome de Cristo, onde o nome do Senhor é invocado, onde se reúne em nome de Cristo. Este homem que nos traz a glória de Deus, nos traz a revelação da vida que nós precisamos ter e podemos ter diante de Deus, com Deus, de viver com Deus, de agradar a Deus, de buscar a Deus, servir a Deus. Neste lugar o Senhor ordena a bênção, ordena a vitória, ordena a paz, ordena a alegria e derrama a sua glória, como uma nuvem, como no Pentecostes. Batiza com o Espírito Santo, batiza com fogo, renova, restaura vidas, cura as enfermidades. A glória do Senhor enche esta casa, enche o céu, enche a terra, enche a minha vida, enche a sua vida. É a glória de Deus, estamos ligados com o céu vem, as coisas do céu vêm para a terra. A vontade de Deus é feita assim na terra como no céu. A terra se transforma em um céu de glória, com a nuvem, com a glória, com o trono de Deus, com a presença de Deus entre nós. Nós já somos elevados, nós realmente somos transformados, nós somos arrebatados para a presença de Deus, para a glória de Deus. E ali o Senhor manifesta a sua direção, a sua palavra, a sua comunhão, o seu ensino, ou mesmo o seu conforto, o seu consolo. Ele nos dá paz, ele está conosco, ele fala conosco, ele nos acalma, ele nos ensina, ele nos trata como filhos. Nós nos relacionamos com Deus como nosso Pai. E nós aqui encontramos a vida plena, a vida com paz, a vida com alegria eterna, a vida maravilhosa que Deus criou, para a qual Deus nos criou. Realmente o propósito, o projeto de Deus se cumpre na sua vida e você é feliz, você é abençoado, você tem paz, você não teme nada, você vence o inimigo, você vence as tristezas do passado e passa a olhar para um futuro, e um futuro com esperança, um futuro com fé, um futuro com alegria, um futuro de coisas novas que Deus prepara para os seus filhos. Então Deus prepara para você. Deus tem o melhor a cada dia, cada instante com Deus. É um instante maravilhoso, é um instante de vitória, é um instante de celebração. Cada dia, cada momento é um instante de alegria com o Senhor, com Cristo. Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa vida. Então a glória de Deus vem e enche esse lugar, e te abençoa, e te faz feliz. E você realmente tem um encontro com Deus, um encontro real, com a glória de Deus. Versículo 5. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. E sucedeu, pois, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, que entrou ele e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tirou, e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Então aqui uma recapitulação
do momento do batismo com fogo. Nós já falamos do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui uma retomada da visão, da revelação do batismo com fogo. E é Jesus, é Cristo, é o homem vestido de linho. Então é o homem que nos dá a condição. Se ele é o homem vestido de linho, ele está dizendo que nós também podemos receber aquilo que Cristo recebe. Toda a herança do Pai para o Filho, para Cristo, tudo que Cristo recebe na glória, no céu, nós também podemos participar. Porque ele aqui está sendo tratado, chamado de um homem vestido de linho. Então esse é um convite para você. Para que você siga Cristo, aceite a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Ande no caminho de Cristo, conheça Cristo. Porque ele é o modelo do homem que chega diante do trono de Deus e é recebido. E é aceito por Deus. É amado do Pai. É o Filho de Deus. E ele é o homem. Jesus Cristo, o homem, o Filho do homem, é aquele que também pode te fazer um filho de Deus. Pode também te transformar em filho de Deus. E você pode ser salvo e ter o seu nome escrito no livro da vida e herdar com Cristo todas as coisas. E também ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Que Deus te abençoe, que você receba Cristo no seu coração, receba de verdade, porque Ele virá e fará em ti morada, e o Senhor estará contigo todos os dias para sempre. Que Deus abençoe você e a sua casa em nome de Jesus.